Olá a todos. Hoje eu vou fazer uma brincadeira de criança. Toda criança, né? Isso é uma coisa inerente à juventude e à infância. Toda criança tem um ímpeto, uma paixão avassaladora e irresistível de desmontar e montar as coisas. Obviamente, o interesse principal e primeiro é desmontar e ver as coisas como são por dentro, como funciona. Montar é um segundo problema e normalmente essa tarefa é abandonada no meio do caminho. O que eu quero fazer hoje é uma brincadeira de criança. Eu vou desmontar e montar um violino sem mexer em nada estruturalmente ou sem ajustar nada. É simplesmente desmontar e montar com alguns comentários. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu sei que tem muita gente que anda desmontando instrumento por curiosidade, ou porque, sei lá, precisa trocar as cordas, ou porque quer trocar algumas coisas do acessório, ou simplesmente porque a pessoa tem esse desejo irresistível e, posso dizer, pueril, infantil, e que é muito saudável, muito bom, de desmontar e montar as coisas. Então eu vou desmontando e fazendo alguns pequenos comentários, tá bom? Eu aproveito aqui e já vou fazendo indicações ou alguma coisa rapidamente, superficial, sobre os instrumentos, né? Então eu vou começar então desmontando a corda do instrumento. Aqui não tem muito segredo, a única coisa é que a gente nunca tira forçando nada. Nada no instrumento para montar e desmontar precisa ser forçado, né? Tudo é muito delicado, tudo encaixa certinho. Então, ó, desmontei aqui. Não tem ordem para desmontar. Agora, uma recomendação fundamental. Toda pessoa que tiver esse ímpeto irresistível de desmontar o instrumento, lembrem-se, a chance da alma cair é gigante. É tão grande que eu não recomendo que isso seja feito, a não ser que você tenha um luthier rápido em que você possa recorrer caso a alma caia, ou então se você não sabe colocar a alma de volta. Então, tá vendo? Primeira coisa, eu soltei as 4 cordas. Soltei aqui o rabicho, não tem segredo nenhum. O rabicho, você corre um pouquinho o estandarte, vai lá, afrouxa. Eu nem vou tirar as cordas do lugar, mas é só para vocês verem, eu vou manter elas aqui. Por que eu não vou tirar? Porque o simples fato de eu ficar tirando e pondo muitas vezes vai desgastando um pouco aqui essa guarnição, né? Esse encaixe aqui, que não precisa ficar, se não tensionado, não precisa ficar correndo ele. Então soltei as cordas, não vou dobrar, não vou enrolar as cordas. O cavalete, ó, tá aqui, vou colocar aqui de lado. Soltei as cravelhas. Então, no primeiro momento, eu vou só desmontar e depois, quando eu montar, eu vou fazendo os comentários, tá bom? Soltei, desmontei ele todo. Vou desmontar a queixeira? Sim. Como é que se desmonta a queixeira? Normalmente, eu uso uma ferramentinha que é de dentista, que ela entra certinho aqui, ó. Tá vendo? E a gente vira aqui como se fosse um parafuso, são 2 roscas. E ela tem uma rosca invertida. Uma é direita e a outra esquerda, de maneira que eu garanta que girando a rosca, as duas se apertem, tá bom? Por isso que é interessante que na hora de desmontar e montar, se por acaso cair uma das peças, não tem como errar, porque ela simplesmente não encaixa. Então eu soltei a queixeira, eu não vou soltar o parafuso até o final, mas eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Normalmente isso aqui é preso, não deveria soltar, mas às vezes solta também, mas isso aqui fica aqui bonitinho. Então, esse aqui é um parafuso que gira e ela aperta nas duas, porque ela tem uma rosca contrária, tem uma rosca esquerda. Uma é direita e a outra é esquerda. Então, desmontei a queixeira e a princípio o violino está tudo desmontado. Agora que é interessante, vamos pôr de volta. Acompanhe, porque eu sei que muita gente vai precisar de partes disso. Não é comum a pessoa simplesmente desmontar tudo e montar de novo, mas é muito comum a pessoa, por exemplo, desmontar, porque eu vou trocar ou só as cravelhas, ou porque eu vou trocar a queixeira, ou porque eu quero trocar o estandarte, ou porque eu vou trocar os microafinadores. E aqui nesse vídeo eu ensino a trocar os microafinadores, então eu nem vou perder muito tempo com isso, simplesmente vão lá naquele vídeo e vocês vão ver como é que se troca o microafinador, como é que se desmonta e monta o microafinador. Dito isso, essa é a parte, digamos assim, gostosa e pueril e infantil. Agora vamos fazer a parte um pouco menos infantil, um pouco mais adolescente e intelectual, que é montar o violino, né? Eu visto o violino como é, não tem segredo nenhum, a alma por sorte não caiu, se tivesse caído eu teria que pôr de volta. Como é que eu ia pôr de volta? Eu ia no meu amigo luthier, que sou eu mesmo. Agora, se você tem um ferro de alma, ponha você mesmo, ou se você não sabe pôr a alma, fique atento que em breve eu vou fazer um vídeo ensinando a colocar a alma para aqueles que não são profissionais da área e também desejam colocar a alma em casa usando alguma ferramenta improvisada. Então vamos montar. Bom, primeira coisa, baguncei as cravelhas. Baguncei as cravelhas, e agora? Normalmente, tá? Esse aqui é um violino antigo, então eu não garanto que vai estar assim. Mas normalmente as cravelhas, ela tem uma ordem de tamanho. Por quê? Porque a caixa de cravelhas, se vocês olharem, ela é em cunha, tá vendo? Ela é
um trapézio, vamos falar assim, se eu tivesse uma secção, ela é um trapézio, então você tem uma base maior, uma base menor. Então é natural que as cravelhas tenham comprimentos diferentes, supondo que a ponta delas esteja zerada na casinha correspondente. Então eu não sei aqui, tá? Então como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que testar nesse caso aqui, tá bom? Então eu vou testar. Essa aqui não deu, tá vendo? Ó, o buraco ficou pequeno, então eu vou procurar o buraco dela. Essa aqui ficou pequeno. Ela deve ter um lugar que ela encaixe direitinho. Aqui passou, então só me resta aqui. Aqui pelo menos é o que parece que está melhor. Essa aqui, ela é mais curta, mas me parece que ela deveria estar nessa casa, porque a mais curta estaria nessa casa. Mas quem ajustou isso daqui não fui eu, não deve ter se atentado muito ou por alguma razão quis trocar. Então eu estou vendo aqui, só restou esse aqui, tá vendo? Me parece que é esse aqui. Ó, eu estou aprendendo junto com vocês, ó. Pronto, sobrou só uma, não tem como errar. Montei, tá bom? Então, se as cravelhas estivessem bem ajustadas desde o começo, e eu não sei qual é a razão, isso daqui, cada cravelha teria um tamanho e os furos teriam que estar bem numa linha só central aqui. O que pode ter acontecido aqui? Existem algumas escolas de luteria que ensinam a ajustar as cravelhas de maneira que essa linha aqui, ó, fique paralela à linha central e não acompanhe o desenho da caixa de cravelhas. Isso existe também. Eu prefiro fazer acompanhando o desenho das caixas de cravelha por uma questão de proporção, uma questão estética de manter essa linha em leque do instrumento, né? O violino, vocês podem ver, ele é com linhas em leque, né? Elas têm um ponto de fuga aqui que é no infinito, vamos falar assim, e o centro, o eixo central, está cortando o violino em duas partes simétricas e eles vão fazendo linhas, né? Não paralelas exatamente, mas em leque. E eu gosto de manter, então, esse padrão. Aqui também, vocês estão vendo? Ó, é em leque. Ó. Todas as linhas aqui, elas têm um ponto de fuga, que não é no infinito, é longe, mas não é no infinito. Senão elas seriam paralelas. Mas que mantém esse desenho sempre em leque. É uma coisa da estética do violino. Então, eu coloquei as cravelhas. Depois eu vou colocar a queixeira. Não, vamos colocar primeiro o estandarte. Não tem segredo, não. Tá bom? Aqui está o botão. Não saiu nenhuma corda. Eu vou tentar manter assim. Então, ó, coloquei aqui o estandarte, e eu tô vendo aqui que já está bem ajustado. Como é que eu sei que está bem ajustado? Porque ele tem movimento, mas ao mesmo tempo ele está bem justo, quase encostando na pestana. Esse movimento aqui é importante, ele não pode estar fixo, duro, na hora que a gente põe o estandarte, tá bom? Ó, agora que eu ajustei ficou melhor ainda. Podia estar um pouquinho mais curto, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho mais curto, por uma razão que eu vou explicar num outro vídeo. Vocês estão vendo que eu já estou dando abertura, vou estar abrindo portas para vários vídeos futuros, então assinem o meu canal, aqui ó. Assinem o meu canal, inscrevam-se e logo mais eu completo as coisas que eu estou abrindo nesse vídeo aqui. Coloquei aqui. E mais uma coisa, evitem dobrar as cordas, jamais uma corda se dobra. Nesse vídeo aqui eu ensino a colocar cordas no violino corretamente. É um vídeo que tem bastante visualizações, mas está lá, vocês podem ver como é que se põe corda corretamente. Então eu vou ganhar algum tempo aqui e aí eu obrigo vocês a assistirem aquele vídeo. Quem já assistiu pularia essa parte mesmo que eu sei. Quem não assistiu vai lá e assiste. Agora não sei se é nesse canto aqui, enfim, tá lá o vídeo, tá bom? Então eu vou dar uma pausa e vou voltar com o violino já com cordas colocadas. Bom, então tá aí, ó, coloquei as cordas. Pô, mas por que você pulou essa etapa? Primeiro, porque quem não conhece vai olhar outro vídeo. Segundo, porque nesse tempo aqui, se eu tivesse que fazer algum ajuste, vocês não iam ficar dando risada de eu fazer alguma atrapalhada, tá bom? Mas tudo bem, não tem muito segredo não, eu realmente quero que vocês assistam outro vídeo. E o que acontece aqui? A gente deve então colocar as cordas. Eu vou esticar tudo no máximo? Obviamente que não. Então, por que eu não tensiono as cordas? Porque na hora de colocar o cavalete, se elas estiverem tensionadas, eu vou judiar muito da minha corda. Agora, a linha do cavalete, qual que é? É uma orientação que eu sempre dou para os músicos. Esses cortezinhos no F, esses piquezinhos não são à toa. Se você fizer um risco virtual aqui, imaginando que tem uma união, uma reta que une os dois pontos, que são esses piquezinhos, o cavalete vai assentar exatamente aqui. Se o violino for um violino bem construído, a gente supõe que essa linha aqui exatamente vai cortar o violino no que a gente chama de diapasão, que é essa medida aqui. Essa medida é tudo no instrumento. Tudo é construído baseado nessa medida aqui. Nos violinos, se o violino for Stradivarius padrão, com tamanho de 35,6 milímetros, aqui é 19,5, é onde vai assentar o nosso cavalete. É sobre essa linha. Muitas vezes a gente vê violinos que tem os Fs tortos, que tem essa medida errada. Então convém às vezes marcar, se é que o violino foi construído por uma razão desconhecida e o diapasão é diferente, mas se não, a gente supõe que o diapasão
seja 19,5, ou então a gente acaba tendo que procurar uma medida em que o violino soe melhor quando ele está fora das medidas. Se não, se o violino tiver com as medidas corretas, a gente põe aqui nessa medida 19,5. Se o instrumento é um pouco mais antigo, ele vai ter marcas, os pezinhos, a gente tenta aproveitar essas marcas, desde que as marcas sejam corretas, tá bom? Ah, mas o meu violino já tinha marcas, eu uso as marcas. Eu falo, mas quem falou que as marcas, porque estão ali, são corretas? Então, mede uma vez que você mediu, se tiver certo, você usa as marcas, senão você começa a colocar na ordem correta. Se o violino é antigo, muitas vezes as marcas, elas são deformações no verniz, então a gente tem que acomodar o pezinho do cavalete exatamente considerando as deformações do verniz. Então, como é que eu faço agora? Coloquei aqui, ó, as cordas estão frouxas, tá vendo? Então, é fácil de colocar. Assento aqui o meu cavalete, já estou com as cordas na pestana corretamente, tá vendo? Tá distribuída, para não ter que ficar cruzando corda, nada disso. Coloquei aqui, ó, faço um alinhamento. Qual é o alinhamento? São 2 alinhamentos. O primeiro é esse aqui que eu já ensinei. O segundo é esse alinhamento aqui que a gente olha pelo espelho. Como eu falei que todas as linhas transversais do instrumento são em leque em relação ao eixo. Tá vendo? As cordas também vão formar esse leque, tudo proporcional. Também as linhas do espelho vão acompanhar todas essas linhas do violino, desse leque, né? Essa proporção. Então, feito isso, coloquei aqui, alinhei, né? O outro alinhamento é o do cavalete em relação ao tampo, né? Que tem esse alinhamento aqui, ó, que é a inclinação. Em algum outro momento eu vou falar sobre o cavalete, mas importa que ele esteja... Esse aqui não está muito bom nisso. Vou colocar ele na linha. Eu acho que esse violino aqui, ele está com o diapasão um pouco errado, tá bom? Olhando assim, mas... vocês olharem aqui, o cavalete, então, eu vou explicar isso numa outra ocasião. Mas o cavalete aqui, essas costas do cavalete tem que ficar retas assim, ó, tá bom? Retas, formando um ângulo 90 graus com essa parte aqui, e aqui na frente fica inclinado. Eu vou tratar mais especificamente também em outro vídeo. Coloquei isso aqui tudo, eu não vou afinar agora, mas eu só vou tensionar. Em outro momento tratamos também sobre a afinação do instrumento, porque a minha intenção aqui não é exatamente essa. E agora montei o instrumento, tá tudo supondo, né, que estivesse afinado e tal. A queixeira é independente, é uma parte anexa. Então eu venho aqui, não tem segredo nenhum. Coloquei a minha queixeira que está soltando. Coloquei aqui, alinhei. E aperto. Aperto até quando? Até estourar? Obviamente que não. Eu aperto até a queixeira parar de sair do lugar com qualquer movimento. Ela tem que ficar firme. Como é que eu garanto a firmeza? Aí é uma ação dupla. Primeiro é a ferragem que morde aqui, mas morde sem deformar nada. E segundo, ela tem que ter sempre um componente mole aqui, ó, que pode ser cortiça, pode ser couro, tá bom? E aqui embaixo também, de maneira que a hora que aperte, isso daí acaba terminando de fazer a adesão sem que machuque o tampo e ao mesmo tempo ajuda a segurar a queixeira. Aqui tá firme a queixeira, não precisa apertar mais do que isso. Uma informação muito importante, quando vocês forem colocar essa ferramenta aqui no furinho, tomem cuidado para ela não passar para o outro lado, porque senão acontece isso aqui, ó, essas marcas do passado, marcas históricas de alguém que vou virar aqui com uma ferramenta mais comprida e ela passou aqui, ó, tá vendo? A pontinha aqui, ó. A hora de virar isso aqui, risca o verniz e aí já era, tá bom? Então, feito isso, o violino está montado. E agora que você não é mais criança, você tem um violino completo. O seu desejo de desmontar e montar o violino foi satisfeito, espero que seja útil. E eu tenho certeza de que tudo isso que eu fiz vai gerar um monte de dúvidas, um monte de curiosidades que vocês podem me mandar e eu vou tentar responder, tá bom? Então fica aí o próximo vídeo, atentos à próxima aula. Estou aberto, como vocês podem já ter visto, a novos questionamentos e fazer vídeos a responder aquelas questões que são de interesse geral. Um abraço a todos.